pessoal, eu estou aqui hoje para responder as perguntas que foram feitas na live de ontem. A live da parte 4 de eletrônica básica, que foi feita pelo Walter ontem, dia 14/4. Hoje, dia 15, a gente vai responder essas perguntas. A primeira pergunta que eu tenho aqui é do Thiago Campos, e ele perguntou: Walter, uma lâmpada de 21 watts, eu posso testar um aterramento do sensor TPS de 5 volts? Bom, eu não sou o Walter, mas eu vou responder a pergunta mesmo assim. O que o Thiago quis dizer é que a gente tem o nosso TPS, né? E no terminal 4 do TPS aqui, deixa eu dar uma tela cheia. No terminal 4 do TPS, a gente tem o aterramento que a central manda para o nosso TPS. O que o Thiago quis dizer é se eu posso fazer isso aqui, ó. Eu pegar uma lâmpada de 21 watts e testar o aterramento. Na verdade, você não pode fazer isso, Thiago, porque você vai estar dando um tiro no escuro. Você não sabe quais componentes tem dentro da central, por quais componentes esse aterramento passa na parte interna da central. E quando você conectar essa lâmpada da maneira como está ali no slide, você vai fazer uma corrente circular do positivo da bateria, passar por dentro da central e sair no aterramento da central. Aqui no caso o aterramento a gente representou no terminal B35 aqui. Lembra que na live de ontem o Walter ele mostrou que a corrente que passa na lâmpada de 21 watts é 1,75 ampere? Então, você vai estar fazendo circular esse 1,75 ampere por dentro da central ali. E é uma corrente bem elevada. Em muitos casos, a própria trilha da placa de circuito impresso pode não aguentar uma corrente tão elevada assim. E você pode sim acabar danificando essa central ao fazer esse tipo de teste. Então, não é aconselhável que você faça o teste com a lâmpada de 21 watts para testar a alimentação de sensores. Mesmo porque sensores, de um modo geral, eles consomem uma corrente elétrica muito baixa. Então, a gente não precisa forçar o circuito para testar esse tipo de componente. A gente pode muito bem, como eu coloquei ali no slide, fazer o teste com o nosso multímetro, pessoal. Então, basicamente, você vai colocar o multímetro na função volts, de tensão de corrente contínua. Nessa função, o multímetro ele tem uma resistência interna muito alta, então não vai passar uma corrente elevada pelo circuito. E você bota a ponta vermelha no positivo da bateria e a ponta preta no fio que você quer verificar o aterramento. Se der tensão de bateria, quer dizer que seu aterramento está ok, então o circuito está ok. Então não é aconselhável fazer o teste com a lâmpada de teste de 21 watts. Beleza, Thiago? Então, pessoal, vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta foi feita pelo Cristiano e ele perguntou: nesse conceito de potência, se a bomba de combustível não estiver consumindo corrente elétrica, dá para dizer que ela está queimada? Então, Cristiano, para explicar isso, eu vou entrar no Doutorier e eu vou mostrar o esquema elétrico de um veículo aqui. Então, entrando aqui, acessando a plataforma Doutorier, eu vou pegar o ano aqui de 2014, por exemplo, a montadora Chevrolet, o veículo Agile e o motor 1.4. Vamos lá. Vou selecionar o diagrama elétrico aqui dele, na parte de elétrica. Vou selecionar a injeção eletrônica, que é onde está diagramado a parte da bomba de combustível. Pronto, está aqui o nosso diagrama. Beleza. Então está aqui a nossa bomba de combustível. E se você analisar o circuito de acionamento dessa bomba de combustível, quando que vai passar corrente por essa bomba? O que precisa para passar corrente elétrica por essa bomba? Para que ela consuma corrente elétrica. Então, precisa que a bomba esteja em perfeito estado, mas não é só isso. Existem outros fatores que podem fazer com que não circule corrente elétrica pela bomba de combustível. Se você olhar o acionamento aqui, a alimentação positiva dessa bomba, por exemplo, ela vem aqui do positivo da bateria, ela passa por um fusível de 70 amperes aqui, depois ela passa por um relé de ignição, que ele é ligado sempre que a chave está virada, esse relé. Depois passa por outro fusível de 20 amperes. Continuando o circuito, ele passa pelo relé da bomba de combustível, para só então chegar na bomba de combustível. Então, se eu tiver um problema em qualquer um desses componentes que tem
antes da bomba de combustível, não vai circular corrente pela bomba de combustível e ela não necessariamente vai estar queimada. A bomba pode estar boa, mas, por exemplo, a gente pode ter um problema no nosso R1 aqui, ó, no nosso relé da bomba de combustível. Ou então, a gente pode ter um problema interno no módulo de comando, no circuito que controla o relé da bomba. Notem que o relé da bomba está sendo controlado aqui pela central, pelo módulo da injeção eletrônica. Se esse módulo não acionar esse relé, a alimentação não vai chegar na bomba de combustível. E com isso não vai circular corrente pela bomba, mesmo se a bomba estiver em boas condições. Até mesmo um fusível queimado, esse F21 aqui de 20 amperes, se ele estiver queimado também não vai chegar o positivo na bomba e com isso não vai circular corrente. Além disso, o nosso negativo precisa estar em perfeito estado. Então a bomba precisa estar com um aterramento muito bom, um terra muito bem feito para que a corrente circule pela bomba de combustível. Então você pode ver que são vários fatores que interferem na circulação de corrente pela bomba e não somente a integridade da bomba. Então não dá para afirmar que é a bomba que está queimada se você perceber que não está circulando corrente, pois como eu acabei de falar, podem ser vários outros fatores, vários outros componentes que interferem no acionamento da bomba de combustível. Beleza? Valeu, Cristiano! Então vamos para a próxima pergunta. O Monteiro Costa, ele está perguntando que qual interferência, o que vai mudar se a gente colocar uma lâmpada no carro, que eu imagino que seja uma lâmpada de farol ou uma lâmpada interna do carro ali, com uma potência superior à especificada pelo fabricante do veículo. Então, Monteiro, para te explicar essa questão, a gente precisa lembrar do que o Walter falou na live, quando ele mediu a tensão e a corrente, multiplicou a tensão pela corrente e achou a potência da lâmpada ali, né? Então, pode colocar o slide para mim, por favor? Então, a gente tem aqui, a potência é igual à nossa tensão vezes a corrente. Num exemplo aqui, eu coloquei uma lâmpada original de 36 watts, então a gente tem 36 watts. A tensão de alimentação dessa lâmpada provavelmente vai ser a tensão de bateria, e eu arredondei para 12 volts aqui. Então, 36 watts da lâmpada e 12 volts da tensão de alimentação, isso dá para a gente uma corrente de 3 amperes, certo? 3 amperes. Essa seria a especificação, no meu exemplo, na minha suposição que eu fiz aqui, da corrente com o circuito original, com a lâmpada original. Se eu aumentar essa potência, por exemplo, para 48 watts, que é como eu coloquei aqui do lado no slide, a gente pode ver que a potência aumentou, a tensão da bateria é a mesma, é o 12 volts. Então a gente precisa aumentar a corrente para poder gerar essa potência, né? Então a gente tem uma corrente de 4 amperes para essa nova lâmpada. Então, aplicando essa lâmpada de potência maior, você vai estar fazendo com que circule uma corrente maior do que o especificado pelo projeto do veículo. A corrente antes era de 3 amperes com a lâmpada original e a corrente agora passou a ser 4 amperes com a lâmpada de potência maior que foi instalada no carro. O que pode acontecer? Você pode causar um superaquecimento no circuito, você pode queimar um fusível, você pode danificar vários componentes, porque vai estar circulando uma corrente acima do que foi projetado pelo engenheiro que projetou o circuito elétrico do carro ali. Então, não é aconselhável fazer esse tipo de alteração. O certo é utilizar sempre lâmpadas e componentes e consumidores que são especificados pelo fabricante do veículo. Beleza, Monteiro? Obrigado pela pergunta aí. Eu espero ter esclarecido mais essa dúvida. Valeu! Então vamos lá para mais uma pergunta. Vamos tentar tirar mais essa dúvida aí. Durante a live de ontem, o Walter estava fazendo um teste na nossa plaquinha de testes aqui e a gente estava medindo a corrente elétrica com o multímetro instalado antes da lâmpada. Então tinha um circuito ligado, a lâmpada estava ligada e a gente estava medindo antes da lâmpada. E o Dinho Car, de Camaçari, na Bahia, ele perguntou: ô Walter, não seria o mais correto medir a corrente elétrica depois da lâmpada, após a lâmpada? Então, para explicar, a gente vai repetir o teste na placa aqui. Eu estou aqui com o Batman me ajudando de novo, o nosso amigo Batman.
E pode colocar a imagem da plaquinha pra gente ali. Deixa eu não sair da cena aqui, pronto. Então a gente pode perceber que tá ligado ao mesmo circuito de ontem. Mostra ali, Batman. Ele sai do positivo da bateria, ele vai percorrer o caminho de corrente ali, né? O caminho do circuito, vai entrar no vermelho do multímetro, vai passar por dentro do multímetro, vai sair pelo preto do multímetro ali, do preto do multímetro ele vai dar continuidade até chegar na nossa lâmpada que está acesa ali. E depois da lâmpada tem o nosso aterramento. Então é exatamente a mesma situação de ontem. A gente está medindo a corrente antes da lâmpada. E a corrente está dando quanto ali? 0,188 amperes, que é igual a 188 miliamperes. Beleza? Então, Dinho, na verdade, como o circuito é um só, a corrente que entra na lâmpada ela é igual à corrente que sai na lâmpada. Para exemplificar, eu vou colocar um slide aqui para a gente poder entender melhor. Então, basicamente, o que está acontecendo ali é isso aqui, ó. A corrente sai do positivo da bateria, que o Walter explicou ontem, que na verdade é do negativo, mas por convenção, a gente convenciona que a corrente sai do positivo. Então, a corrente sai aqui do positivo da bateria, passa por dentro da lâmpada e vai até o terra. Nesse caso que eu acabei de mostrar, o nosso multímetro está instalado aqui, na entrada. Se a gente instalar um multímetro na saída da lâmpada, notem, pessoal, que a corrente que entra na lâmpada é exatamente a mesma que sai. A gente está falando do mesmo circuito, da mesma linha para percorrer corrente elétrica ali. Então a gente vai fazer o teste aqui agora, a gente vai trocar a posição, o nosso multímetro está antes da lâmpada, a gente vai instalar depois da lâmpada para mostrar para vocês que a corrente que entra na lâmpada é idêntica à corrente que sai. Então não faz diferença você medir antes ou depois da lâmpada nesse caso aqui, beleza? Vamos lá, Batman, pode tirar o multímetro aí, pode desligar a lâmpada. O Batman está ali tirando o multímetro. Ele vai trocar o jumper ali, botar o multímetro depois da lâmpada, na parte do negativo da lâmpada. E fechou o nosso circuito ali na parte da entrada. Pode ligar, vamos lá, Batman. Feito isso, a nossa lâmpada acendeu novamente. E a gente pode ver, só inverte as ponteiras ali, Batman, tá? Ao contrário. Isso, ó. Fechou. Então, novamente, mostra lá, tá saindo do positivo da bateria. Pode indicar ali pra gente, Batman. Tá saindo do positivo da bateria. Tá percorrendo todo o circuito novamente. Ele passou pelo jumper que o Batman acabou de instalar. Passou pelo nosso interruptor. Chegou na lâmpada. Passou pela lâmpada da corrente elétrica e da lâmpada entrou no vermelho, passou pelo multímetro, saiu no preto e foi para o nosso aterramento. Então, a gente pode ver no display do multímetro que está dando exatamente a mesma corrente elétrica, porque a corrente que entra na lâmpada ela é igual à corrente que sai da lâmpada. Então, respondendo a pergunta, Dinho, nesse caso não faz diferença. Você pode medir tanto antes da lâmpada quanto depois da lâmpada, que a corrente é a mesma. Beleza? Valeu, Dinho, obrigado. Então, pessoal, como não deu tempo de responder a todas as perguntas ontem durante a live, eu vim aqui hoje para responder. Algumas perguntas eu acabei não respondendo de propósito, porque são conteúdos que a gente ainda vai abordar nas próximas lives, nas próximas aulas. Então acompanhem aí, fiquem atentos, que a gente vai ter muito conteúdo pela frente ainda e provavelmente essas dúvidas serão resolvidas nas próximas aulas. Beleza, pessoal? Eu espero ter ajudado vocês. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!